Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Redencast, o primeiro de 2024. Destravem suas mentes, entrem na frequência, porque o Redencast esse ano promete, hein? E aí, pessoal? 100%, Ai, 100%. rapaz. É isso aí, gente. Estamos de volta com muita disposição, muito assunto novo, mas fiquem tranquilos, porque qualquer coisa eu tô aqui. Pessoal, 2024 começou, mas tomem cuidado, porque esse pode ser o pior ano da sua vida. Que é isso, meu amigo? Não, não pode. Não é impossível. Rapaz, Estão tentando derrubar vocês, meus irmãos, mas isso não vai acontecer. que isso, rapaz. Você tem que destravar sua mente. Instala o driver, reverendo. Sem drives. O coach, né? A ascensão coach. É isso que a gente vai falar sobre. É isso que nós vamos falar sobre. Esse tema nós vamos falar hoje. Por isso, toda essa introdução. Se vocês minimamente acompanham, vocês pegaram o código, né? Então, começaremos o ano bem suave, bem tranquilo, falando sobre essa cultura, essa metodologia, essa filosofia altamente danosa e enganosa. É uma cultura, é um método, é uma filosofia. O que seria isso, reverendo Jonatas? É uma enganação. É o mais novo desafio do pastor contemporâneo. No aconselhamento no passado, a gente lutava contra o pastor secular de almas. Hoje, esse pastor secular se tornou o coach secular de almas, o treinador secular de almas, mas ele não diria isso. Mas o nome que a gente dava antes era o exortador, o papel de animar, de acompanhar, educar, catequizar. Tudo isso é papel do pastor. E como no passado essa atividade pastoral foi estilhaçada, foi fragmentada, cada um pegou um pedaço desse fragmento e absolutizou o que achou na mão. E agora nós estamos enfrentando uma avalanche de pessoas que buscam enganar o nosso povo como um bom ídolo, prometendo que não pode dar, ensinando o que não sabe fazer, mas recebendo adoração que não deveria ser voltada para ele. Então, acho que se trata de enganação. Eu acho muito interessante porque a, a Bíblia sempre demonstra que nós precisamos de algumas coisas que eventualmente, como humanidade, nós negamos por causa da queda, mas que essas coisas, por serem necessárias, elas aparecem com a nova roupagem de secularização, por assim dizer. Nós precisamos de mentores, precisamos de líderes, nós precisamos de figuras de autoridade, pessoas que nos ensinem a viver. Só que quando nós tiramos a autoridade dos pais, quando nós tiramos a autoridade pastoral, no ensino das escrituras, que elas sim nos fazem viver diante desse mundo, ficou uma lacuna onde esse vácuo se tornou um solo fértil para que algumas figuras cresçam e, já que aparentemente elas parecem saber o que estão fazendo, as pessoas abraçam. Afinal de contas, para quem está se afogando, qualquer tábua se torna um bote. Ele não perde, entra ano, sai ano, e ele não perde a mania de terminar o pensamento com chave de ouro, né? É impressionante. Ele só vai aperfeiçoando essa técnica. Ele já tem uma frequência, alguém precisa de um robô chinês para captar tudo o que ele fala para que ele possa conversar com ele mesmo, porque ele já pegou a frequência. Precisa de inteligência Ai, ai. artificial para captar toda essa inteligência, né? Que isso, rapaz, que isso. Não é, Ai, não é um Ronaldo, né? Mas é um fenômeno. Oh, meu Deus. pois é. Mas você vê, né, como é uma questão curiosa. A gente está falando de certos chavões que
deveriam parecer a todos um absurdo, mas não é não. O secto que esses coaches carregam é enorme e as pessoas realmente acreditam nisso. Antes fosse só brincadeira, só piada, mas não é. Tem realmente gente que acredita que se você. E é engraçado como as pessoas esquecem, né, das coisas. E que como esse negócio de frequência lembra muito o segredo. Não sei se vocês lembram lá dos anos 90, início dos anos 2000, não é? Aquele livro que ensinava confissão positiva? É isso mesmo. E aí a gente mentaliza e isso é tão monista, isso é tão anticristão, e é curioso como os coaches modernos, especialmente no Brasil, eles usam um linguajar evangélico muito forte, muito apelativo. Eles têm muito mais de monismo panteísta do que de cristianismo. Porque em O Segredo, e antes disso, em outras coisas que se alinham mais com confissão positiva, a ideia é justamente, olha a linguagem, né? Entrar na frequência é a frequência do universo. A ideia de que se você ecoar coisas boas para o universo, ele devolve essas coisas ampliadas como um eco. Uhum. Então, se você não está na frequência de coisas boas, coisas ruins te acontecem. Então, quando você se alinha ao fluxo do seu destino, você alcança o sucesso. É como se você estivesse dessintonizado consigo mesmo e ao conseguir, eu vou usar frases de coach aqui, né? Acessar a sua zona de genialidade, você se destrava. Rapaz. E isso lembra tanto o despertar do Cosmos em Cavaleiros do Zodíaco, ou o despertar do Ki em Dragon Ball, ou agora eu não sei o nome daquele negócio que brilhava na ponta do Yu Yu Hakusho, da ponta do Chakra? dedo. Era chakra? Não, né? Muito embora em. Como é que chamava? Tinha um Churato. que tinha o chakra. Churato. Né? Churato, mais Churato. recentemente. Churato. Isso é churato. Então, nós temos aí muitos elementos em comum com o monismo oriental e não com o cristianismo bíblico, né? Eu acho que é importante explicar também que, já que nós mencionamos a confissão positiva e o humanismo, todas essas palavras, elas denominam o pensamento de que, como já foi explicado, se você se alinhar com a frequência do universo, as coisas vão acontecer com você. Mas a roupagem evangélica disso é que, se você se alinhar com aquilo que Deus está fazendo, Deus vai ter que te abençoar, afinal de contas você está agindo conforme o protocolo, a frequência, conforme os planos dele, o método dele, e aí, rapaz, é como se Deus se tornasse devedor seu. Só que antes de isso se tornar famoso, tudo isso, a popularização desse monismo oriental aqui no Ocidente, a confissão positiva que se manifestou nas igrejas evangélicas com determinismo. Se você determinar vitória, você vai ser vitorioso. Se você determinar cura, você vai ser curado. Se você determinar prosperidade, você vai prosperar. Tudo isso faz parte do que alguns chamam de movimento do novo pensamento. Qual que é a ideia desse movimento do novo pensamento? A ideia de que há verdades universais que estavam lá, inclusive acerca de Deus, e que elas foram perdidas por algum motivo. Mas esses novos pensadores, eles trazem essa nova roupagem, esse novo pensamento acerca de Deus, e é exatamente isso que vai te dar a vitória. Esse movimento do novo pensamento deu origem a algumas coisas que se tornaram populares no Brasil, como teologia da prosperidade e a autoajuda mentalista, que é o que a gente chama de confissão positiva. A teologia da prosperidade, ela usou isso para falar que você pode determinar a vitória e que você pode também semear coisas boas. Por exemplo, você vai lá, entrega teu carro para a igreja e aí você está semeando generosidade para que você colha a generosidade.
Isso aí é teologia da prosperidade, você dá um passo de fé, né? Agora, a autoajuda mentalista, que era um pouco mais mirrada no passado, falava que, mas ganhou seguidores também, ganhou a ideia, espaço dizendo que você vai mentalizar coisas boas. Você não pode pensar em problema. Quando você pensa em problema, atrai problema. Sabe quando a Bíblia fala, reverendo Rodrigo, que sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida? Esse movimento do novo pensamento, principalmente esses que defendem a autoajuda mentalista, vão dizer: você tem que guardar o seu coração dos pensamentos negativos, porque isso atrai coisa negativa. Mas se você pensa coisas boas, você atrai coisas boas e Deus vai te abençoar. Agora, a teologia coach acabou juntando os dois. Teologia da prosperidade e autoajuda mentalista, formando algo que promete prosperidade. Mas hoje a prosperidade que as pessoas mais buscam também é financeira, claro, mas é a felicidade, é bem-estar, é emoções reguladas. E de quebra, por que não? Isso vai te ajudar a conseguir prosperidade, mas o grande clamor da nossa geração é felicidade. Numa sociedade triste, os coaches vão te ensinar a ser feliz. Alguém gritou aqui, e aí eu só queria recuar isso, né? Uma heresia do passado, né? Que dizia isso, né? De um conhecimento escondido que foi revelado, estava num pote de barro, em alguma caverna, né? Alguém tá gritando aqui, chamando gnosticismo, gnosticismo. Gira mundo e as coisas não mudam, né? Roda moinho, né? Pois é, eles são os novos gnósticos. Eles têm o segredo, é isso aí. Eles sabem, eles têm as chaves, inclusive cada chave custa um bom dinheiro se você quiser comprar. Eles têm as chaves do universo, eles são os He-Mans da teologia, entendeu? Eles são os mestres do universo, eles têm as chaves para destravar os segredos, porque a barreira ela não é física. Assim, ela não é comportamental. Você é pobre e não tem as coisas que deseja, não é porque você não trabalha, não é porque você não se esforça, não é porque você não está preparado, não é por causa das contingências desta vida. É porque você não acessou a riqueza em níveis que a gente poderia colocar aqui não físicos, né, em níveis mentais, alguns mais naturalistas em níveis mentais, outros diriam em níveis espirituais, outros diriam em níveis superiores, transcendentais seria a palavra que Vantil usaria, e ao acessar o ambiente transcendental, eu acho que depois de uma sessão coach dá para cantar rompendo em fé, porque quando você acessa esse lugar, você tem direito e pode reivindicar. Quer dizer, só não vê o perigo disso quem não quer, né? Se torna uma questão de mérito. Se você chegou a esse tipo de informação, a esse tipo de lugar, o seu status é de digno. Negar sucesso, negar prosperidade, negar felicidade seria injustiça da parte do mundo e de Deus a você. Esse é Perfeito. o perigo. Eu estava pensando algumas coisas aqui. A primeira delas é o quanto o neopentecostalismo é frágil, né? Porque as coisas se misturam, né? As pessoas levam essa vivência delas, de alguma maneira, que elas podem ter tido ou não, né? Porque a gente mapeou vários problemas aí. Mas aí uma outra coisa que eu estava pensando, e pergunto a vocês também, para a gente conversar um pouco sobre isso, é a respeito de os males da questão da internet, né? Porque se a gente não tivesse tido esse boom, né, de YouTube e tudo mais, talvez a gente não tivesse esse boom
dessas pessoas, né? Mas ao mesmo tempo, né? Aí eu pauso a pergunta um pouquinho aí, porque eu fiquei pensando o quanto da nossa sociedade a gente vê e vivencia disso no dia a dia. O quanto o brasileiro é meio coaching, assim, no dia a dia. O quanto a gente presencia, se nunca tivesse existido, né? Se a gente não tivesse conhecimento desse tipo de coisa, mas se a gente conversasse sobre isso hoje, o quanto a gente vivencia isso no dia a dia e ouvem as pessoas falando isso, mesmo que não tivessem esses jargões e essas palavras. Vocês não acham que isso é meio brasileiresco, não? Antigamente era de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Agora é de médico e coach, né? Todo mundo tem um pouco. Que tristeza, né? Mas sabe o que eu acho também? Obviamente, até pelo nome, essa cultura coach foi, entre tantas outras coisas, também foi importado. Só que teve ascensão e no nosso solo. O solo brasileiro é um solo de crenças férteis e de carência de fé. Em que sentido? A fé verdadeira. No coração carente, quando eu aparento saber o que eu estou fazendo, as pessoas querem chegar, né, nesse objetivo. E veja, Ele ficou mudo. Eu achando que era eu aqui mexendo no meu fone. Ô, Ó, pegou. enquanto ele mexe lá, ele tá nos ouvindo, então me permita provocar uma expansão. voltou? Voltou? Voltou. Voltou. Então, pensa numa expansão. Talvez não seja uma ascensão coach à brasileira. Como você mesmo disse, a gente importou isso de fora. Né? Acho que o coach mais famoso é o Tony Robbins, né? E ele foi muito imitado no começo aqui. Até hoje ele é. Essa ideia de fazer um rapaz magricela gritar com outrem porque ele tem traumas com o pai e tirar de dentro dele o leão, o homem, o urso, ou seja lá o que for, o que lembra também outra coisa nada cristã, né? É quase que o animal da sua constelação. Isso tudo é de fora. E aí meu ponto é talvez o apelo ao coração necessitado, ao coração desejoso, seja em linguagem redentiva um apelo ao coração que habita nos próprios desejos. E esse discurso ele encaixa muito bem com o que o David Paulson chama de ídolo compartilhado, ídolo Uhum. social. Não é? Então, eu tenho uma idolatria compartilhada socialmente, como diria e disse Isaías, né? Habito num povo entre um povo de impuros lábios, ou seja, eu compartilho com eles de uma cosmovisão pecaminosa e eles tocam no lugar comum, que é o meu desejo, que é pecaminoso, que eu já tenho por certo qual seja, que é a ganância. Mas era só para dar essa expansão aí. Agora que você ligou seu microfone, bora. Vamos. Eu estava dizendo que a gente não pode ignorar também a realidade socioeconômica do nosso país. Nós temos muitas pessoas que têm restrições financeiras, dificuldades e que têm seus sonhos também. É verdade que muitos desses sonhos eles são motivados por um coração pecaminoso, como bem dito, por ganância. E se chega alguém oferecendo redenção para minha ganância, olha só, eu consigo permanecer no pecado da ganância, só que agora dando um motivo quase que religioso para essa ganância, e muitas vezes motivo puramente religioso como como sendo legítimo aquilo. Então eu continuo no pecado, só que eu me sinto bem com ele agora, uma vez que eu tenho um discurso religioso, e de quebra vou conseguir aquilo que estão me oferecendo. Algumas vezes a pessoa até consegue melhorias,
Porque ela antes estava desanimada, com o discurso do coach ela fica motivada. Porque antes ela estava triste, agora ela consegue ter uma euforia. Porque antes ela não conseguia cumprir com as suas obrigações, mas agora ela cumpre porque ela vê um objetivo final. Mas veja, ídolos também podem motivar as pessoas. As pessoas podem ser movidas por pecado. Então, a pessoa que antes estava no chão e se ergue pela ajuda do coach, ela não está se erguendo porque o coach lhe fez bem, mas lhe fez mal o suficiente para que ela se mova para pecar. Então, no Não há final das dúvidas contas, de não que foi não há bom. dúvidas de que a idolatria é uma excelente motivação. A gente tem muitas pessoas fazendo coisas incríveis, motivadas pelos seus desejos pecaminosos. A que mais me chama a atenção é quando Jacó tira sozinho a tampa do poço para impressionar a É, Raquel. Pense no homem. eu voltaria um pouco antes. Voltaria um pouco Jacó antes da Wilbert. história. Agora eu chamaria ele de Jacó Marçal, mas fica para outro dia. Fala aí, André. Não, eu voltaria um pouco antes da história e enquanto vocês falavam aí, eu me lembrei da Torre de Babel, né? Porque a Torre de Babel eles queriam o quê? Entrar na frequência dos deuses, né? Construir Excelente, uma excelente torre exemplo. muito Ó, alta, que eles nossa, pudessem André, entrar você na precisa pôr isso no frequência, papel. se conectar com os deuses para obter o sucesso, né? Para eles E o garantirem discurso era de coach. Vem, isso, vamos construir, isso. coletivista, né? Sim, todo mundo Unidos junto, somos nós mais vamos fortes. conseguir. Pois é, enquanto vocês explicavam, eu falei, cara, mas isso não é gnosticismo, isso não isso é o pecado do coração a partir de Gênesis, né? Porque Babel, É, o é, é cara sozinho, nimrodismo, né? é, Mas eu acho que o coach também ele tem um método que é compatível com os anseios do nossa cultura secular ocidental. Que método? Se, por exemplo, na teologia da prosperidade, você precisava semear para que Deus pudesse te abençoar, mas ainda assim o agente do milagre era Deus. No coach, o agente do milagre é você. mais ou menos, né? Você faz acontecer. Mais ou menos o agente do milagre era Deus. Porque quando não acontece na teologia da Isso. prosperidade, qual é o problema? Você não teve fé. Exatamente. O Mas milagre. ainda, mas me parece, aí pode ser uma suspeita, né? Mas me parece que ainda assim a pessoa tinha Deus na equação. Mas aí vocês não estão. Eu acho que sim, mas aí Deus antes era um instrumento. Era, Agora, eu totalmente. sou Deus. Esse é o ponto, esse é o ponto. Deus é o A figura verbo. de Deus não foi apagada. Só que agora eu sou o meu Deus, porque os meus atos, eles modulam a realidade para que essa realidade seja compatível com aquilo que eu quero. Quem que faz isso? Quem que é aquele que os atos, sim, modula a realidade? Inclusive, faz as coisas surgirem do nada. É Deus. Então, se colocando no papel de Deus, Deus a teologia coach, ela vai colocar Deus como um validador. Deus não é um operador. Deus é um validador. Deus vê o meu esforço e fala assim: olha, rapaz, parabéns, viu? Você tá sucesso. Eu queria não, mas vou ter que te abençoar. Você se esforçou demais, você seguiu o plano, você instalou os drives certos, seu mindset mudou. Você antes tinha um pensamento de escassez, agora você tem um pensamento de prosperidade. Antes você não se parecia com meu filho porque você pensava como um pobre, agora não, você é filho do rei. Não, suas filhas, rapaz, suas filhas antes eram ninguém, agora são princesas. É isso, agora eu vou te abençoar, porque essa é a mentalidade daqueles que são filhos do rei. Isso é tudo que nós queremos ouvir, principalmente se o esforço depende de nós. Numa geração sem propósito, qualquer propósito se torna um grande plano, uma grande motivação e, por que não, um grande plano de redenção. Eu diria Que frase, viu? que Deus não é o validador, mas ele é um servo, né? Ele é um escravo, que ele é obrigado a fazer
porque foi conquistado, então ele tem que entregar a bênção, o sucesso, enfim. Mas eu queria ver um. O André, eu não sei, mas eu acho que o Deus servo é mais teologia da prosperidade. Na teologia do coach, o Deus é um validador. Por que eu estou fazendo essa distinção? E eu posso estar equivocado aí, eu posso ser corrigido ao vivo aqui. Porque na teologia da prosperidade, eu semeava com fé, para que Deus pudesse me abençoar. Ele é um servo, ele está ali vinculado às minhas ações. Agora, na teologia coach, ela, como eu ocupo o lugar de Deus, Deus é um validador, porque eu que estou operando mesmo, eu que estou construindo, eu que estou seguindo o método. Elas são semelhantes, mas tentando fazer essa distinção aqui, obviamente eu não estou concordando com a teologia da prosperidade, a teologia do coach, ela ainda exclui o ato do milagre mais do que a teologia coach. Porque A a teologia teologia coach, coach, ela é mais pobre conceitualmente, isso, mas porque o ela milagre da teologia mistura coach é o mais processo. elementos. É, Exatamente. O milagre da teologia coach é o processo. é É o exato, é processo. o que eu tava querendo falar. Método. É tudo método, é o processo. Então, assim, eu não sei se a divindade, por mais que a roupagem seja a linguagem evangélica, eu confesso uma dificuldade tremenda de ver um Deus pessoal agindo conscientemente no processo coach. O que eu vejo é olha que maluquice. É um naturalismo místico sobrenaturalista. Porque é metodológico, e quando a gente pensa em método para alcançar milagre transcendental, isso é um kata. Isso é exatamente o que se espera como resultado de uma meditação no alto de uma montanha com um monge Shaolin. Porque Verdade, verdade. você tem um método que tanto é que em Kung Fu a palavra em chinês é forma. Então você aprende uma forma e que você não precisa aprender muita coisa de Kung Fu, nada, basta que você faça o curso Kung Fu Panda e você terá tudo o que você Poxa, cara, eu precisa. ia falar isso, meu irmão. Não é? O Reverendo Panda tem tudo que você precisa para você aprender o trem. E quando você desperta para a realidade interior, que você é o dragão guerreiro, meu amigo, o poder se apodera de você. Entendeu? Você não tem poder, você está no poder. E essa mudança de linguagem, ela não é aleatória, ela carrega conteúdo. E o Aham. conteúdo é místico, é oriental, é monista. Você escalou a montanha, ou se você preferir, subiu na árvore, só que ao invés de chamar a atenção de Deus para você, que é a versão pentecostal, agora tu subiu a montanha porque você enxerga mais longe e se bobear, sai voando. Porque qualquer coisa, estamos aqui, né? Se sair voando é conosco mesmo, né? Eu penso que uma boa leitura de Eclesiastes acabaria com o brilho do coach, viu? Porque enquanto Salomão apresenta uma perspectiva abaixo do sol, até frustrada, ele vai dizer nem tudo dá certo, o coach vai dizer vai dar tudo certo. Salomão vai dizer encare a realidade da vida, o coach vai dizer acredite que vai melhorar. Salomão vai pregar o trabalho nem sempre vai te dar tudo que você quer. O coach vai dizer com o trabalho você vai conseguir. Salomão vai dizer a vida não é uma equação, uma relação fina de causa e consequência. O coach vai dizer siga o meu método sem erro e vai ser sucesso. E eu penso Nossa, vamos que arrastar para cima essa, hein? mas eu penso que uma boa leitura de Eclesiastes nos faria ser não frustrados se nós olharmos para o mundo e não tentarmos encontrar esperança nas coisas do mundo, mas sim acima do sol, sim na eternidade.
Porque aí sim a eternidade vai dar sentido à vida, que é estranha mesmo, que não é preto no branco, que não é causa e consequência. A vida, ela não está sob o nosso controle. E é aí que a realidade estapeia as nossas ilusões. Porque se ela não está no controle, a gente precisa confiar em alguém que está. Perfeito. Eu eu queria voltar um pouco na história. A gente avançou bastante, mas eu queria voltar um pouco na história, porque a primeira vez que eu ouvi sobre coach, era alguém que ajudava a otimizar o tempo, a conseguir, melhorar a agenda, desempenho, mas era algo do cotidiano. Em que momento isso, integrou ou a teologia integrou? Em que momento, eh em que momento a igreja assumiu essa ideia de organização? Porque eu posso estar errado, foi a primeira vez que eu ouvi sobre coach. Era questão de otimizar tempo, de melhorar desempenho, de apresentar mais resultados, algo mais business mesmo, voltado para empresas, para desempenho, profissional. Em que momento e por que a teologia comprou essa ideia de desempenho? Olha, acho que a gente pode começar pensando como a história do aconselhamento bíblico nos elucida a própria derrocada desse papel pastoral de conselheiro. A igreja deixa de fazer algo que lhe é próprio, e a gente já aprendeu que não existe vacância de poder, lugar vago é preenchido pelo mal. O coach, ele era um treinador esportivo. E o objetivo final de uma atividade desportiva é a vitória, tá? É vencer. Então, como se diz, e você sabe que você também, os dois, né? Acho que todo mundo aqui tem uma atividade ou teve uma atividade desportiva, muito embora um box de. Como é que chama? Que você gosta de fazer? Boxe e crossfit? O Já ouviu a CrossFit, palavra do crossfit hoje? não sei se tem competição. Box do CrossFit é o quê? É ficar dando soco numa anilha de metal? Quase isso. Não, é que CrossFit não tem academia, eles fazem uma caixa, né? Mas, Ah, mas eu box acho que caixa. É o espaço, né? é o Eu espaço achei do que era CrossFit. era boxe, por isso que eu perguntei, Ah, ficar não, dando soco na box. anilha? Ah, boxe. Mas eu acho que aconteceu com uma mudança de cosmovisão. Não sei se o meu raciocínio está correto, mas me parece ter alguma coisa a ver com isso. O objetivo de uma atividade desportiva é a vitória, e todo mundo sabe que ninguém se lembra do segundo colocado. O objetivo do universo business passou a ser metaforicamente representado pela ideia de vitória. Ou seja, fechar um contrato era vencer, ganhar dinheiro e ficar rico era vencer. E nem sempre, como bem colocou o Lacerda, o trabalho rendia o desejado. Então a questão é, se o treinador consegue tirar do atleta mais do que o atleta pensa que pode dar, e tem até uma cena em Desafiando Gigantes em que o treinador põe um rapaz nas costas do outro e fala assim: você vai andar não sei quantas 50 jardas, e no final ele anda o campo inteiro. Ou seja, o coach é o cara que tira de você o seu melhor. A metáfora dentro do ambiente empresarial era como eu faço para tirar o máximo dos meus empregados, como é que eu faço para potencializar todas as qualidades do meu colaborador para que eu atinja as melhores métricas dentro do meu universo profissional. E como o coach não é o cara que joga, é o cara que motiva os outros a jogar, ele começou a entrar aqui.
Mas nesse universo, mais elementos são necessários. E uma coisa que começou a pegar muito é que as pessoas queriam ouvir algo compatível com a sua fé. Elas não gostariam de ouvir alguma coisa que fosse tão mundana, ou seja, tão natural. E aí eles incorporaram, e aí a gente tem que lamentar a influência que o neopentecostalismo teve no enfraquecimento da fé cristã, porque parece muito místico, parece muito sobrenatural, é tudo cheio de milagre, é tudo cheio de poder, mas no final eles estão usando a palavra-chave do coach, método. Ou seja, eu sei usar a minha fé. Basta você pegar o jeito de usar a fé, basta você entender a mente de Deus e entrar na frequência dele. E a gente, a versão tradicional, se vocês me permitem, ela é tão pecaminosa quanto, ela só é mais tímida. Porque quando a gente diz assim, eu quero saber qual é a vontade de Deus, para orar conforme a vontade de Deus, você está querendo dizer que quer garantias de que seu pedido será atendido sem a mínima chance de receber um não da parte de Deus. Uma coisa Então, interessante, desculpa, reverendo, não, vai lá, vai lá. mas talvez André seja o que pegue melhor essa história que eu vou contar aqui, mas quem acompanhou Kobe Bryant mais de perto, principalmente no final de carreira dele, né? Porque foi ficando cada vez mais forte essa questão do coaching, né? Porque o apelido dele era Black Mamba, e aí o pessoal começa a falar do Mamba Mentality. Então, da mentalidade dele como antes como campeão e jogador, e agora como uma pessoa que pode entregar isso para você colocar em qualquer lugar da sua vida. E aí é quando a coisa explode, né? Tipo assim, anos depois a gente vê a coisa pegando fogo. Então, quem acompanha algum tipo de esporte e tem alguém vendendo isso fica muito claro para você. Diz assim, rapaz, o cara por que a pessoa está fazendo isso? E hoje em dia, no esporte, o que você mais ouve é mindset. Mesmo que você nunca tenha visto nenhuma palestra coach na sua vida e nunca viu ninguém falando sobre, mas se você faz algum tipo de esporte e você não consegue realizar alguma coisa dentro desse esporte que você pratica, você vai pelo menos ouvir ou já ouvir alguém falando, não, mas isso é um problema seu de mindset. É porque você ainda não destravou isso na sua mente. E aí quando a gente chega nessa questão da religião que você estava falando, né? Eu, A igreja não, né? Você tem que lembrar que os seres humanos são seres religiosos e eles estão praticando esportes, trabalhando em empresas, educando e sendo educados nas escolas. E é muito mais fácil criar empatia ao seu discurso se ele tiver o que todo bom orador conhece, que é o ponto de contato. Então, o ponto de contato entre a fé que crê que você precisa entender como funciona a fé, para um discurso que diz você precisa entender como funciona a vida, leia-se frequência com o cosmos, ou mesmo uma cristianização do coaching, que é entender como a mente de Deus pensa para você começar a pedir as coisas e Deus liberar, como se isso fosse um tiro no escuro, apelava muito. Porque era o mesmo conteúdo, mas numa linguagem reconhecível. E por fim, se você tem um Deus que pode dar qualquer coisa para qualquer um na coleira, como o Lacerda está reiteradas vezes denunciando, você tem um Deus que tem que te atender, ou garantias de que Deus quer atender, ele só não te atende porque você não sabe pedir do jeito certo, acabou. Basta alguém dizer eu conheço como. Aliás, comece sempre com como. E aí vai dar tudo certo. Começa com como. eu, eu também iria nessa linha. Ah, eu acho que é quase que inevitável algo como a teologia coach não ter ascensão.
por causa dos anseios do coração. Aquilo que a gente sempre fala nas nossas gravações aqui é que o coach ele oferece algo para você crer no seu próprio desempenho. Ele te oferece algo para você fazer, o método, e ele te dá uma promessa, uma esperança, para que você visualize o futuro. Então ele está trabalhando aqui com as categorias do coração, fé, esperança e amor, considerando que fé habita, o amor opera e a esperança imagina. O coach ele mexe com o mindset. O que é? O mindset ele é a mudança dessas três afeições. Uma mudança de mindset ele vai te dar uma nova fé, uma fé que habita em si mesmo. O mindset vai te dar uma imagem para que você tenha esperança, uma imagem do Lacerda vitorioso, conquistador, o Lacerda herói. E por causa disso eu vou operar, eu vou ter em amor próprio, mas eu vou operar agindo, seguindo método, acordando cedo, dormindo tarde, morrendo e matando, porque eu estou fazendo aquilo justificadamente. No final das contas, nós não teríamos a possibilidade disso não dar certo. Porque intuitivamente, e por que não demoniacamente, né? Se é que essa palavra existe, isso foi feito para atender aos nossos anseios. E é por causa disso que rapidamente isso ganhou uma linguagem religiosa. Não tinha como não ter. Não tinha como. Não tinha como. E o que me entristece é que qual que é o centro de toda a teologia coach? Costuma ser eu mesmo. Por quê? Porque eu não quero ser o personagem, o protagonista fracassado que eu enxergo na minha própria vida. Eu não quero ser. Eu quero ser o herói. Isso é tudo que o coração humano quer. Ele não quer depender de ninguém. Ele quer ser o próprio herói ao invés de confiar no único herói. No único herói que essa terra presenciou e existiu. Eu Naquele diria que não sim. é nem o herói fracassado. Eu gostei da sua metáfora porque eu gosto dela, eu uso. Eu digo que o melhor de nós ganhará o Oscar de ator coadjuvante. Verdade, muito bom. Entendeu? Porque o protagonista é Cristo. Sempre foi. Não existe outro protagonista. Então, o Oscar de melhor ator é dele. Esquece, você, na melhor das hipóteses, se conseguir aparecer em cena, recebe o meu Oscar de melhor ator coadjuvante. E ainda, eu diria ainda mais com respeito ao coração. Não se esqueça de que o coach, ele usa os seus objetivos de ficar rico, oferece as estratégias infalíveis para alcançar os desejos do seu coração. Matou. Então, dá até medo, mas o coach domina melhor as estratégias do coração, ele domina melhor o mapa do coração que muita gente que quer fazer o trabalho abençoador no reino de Deus. Eu ia falar isso. Tem conselheiro que não entende tão bem como funciona o coração, os anseios, principalmente os desejos do que coach. Por isso que é impressionante ouvi-los falar. Você fala, meu Deus do céu, é magnético a fala deles. Você nega o que eles estão dizendo, mas você não consegue parar de ouvir. Porque eles estão usando ganchos afetivos do coração. Então, eu me lembro quando eu era bem mais jovem, que a gente ouvia aquelas palestrinhas para que a gente não usasse drogas na escola. E eu me lembro de um deles que dizia assim: o segredo de você não viciar em determinada droga, está falando de uma específica, é não provar, porque ela vicia na primeira prova. Eu diria que coach é igual essa droga. Você vicia porque ele não está ganhando terreno, ele já está usando material pré-existente no seu coração. A sua pecaminosidade, a sua ganância, seus desejos, seu egoísmo.
a gente mortifica isso. É um trabalho tremendo matar à míngua esses pecados. E eles são aquelas pessoas que alimentam aquilo que a gente está tentando matar de fome. Entendeu? Então é muito difícil porque, como diz o reverendo Vadislau, ninguém trocaria ser rico e saudável por ser pobre e doente. Não é uma coisa que a gente diz, ó Deus, tem dinheiro demais na minha conta, leva um pouco, Senhor, para que eu aprenda a depender de Ti. Não. O mais crente dirá, me ensina a ser grato, porque como gastar eu já sei. Então a gente precisa ter um pouco mais de consciência de que não é um discurso raso. Os caras estão apelando para o nosso coração. É um discurso apelativo, não no sentido mais bobo, mas no sentido mais interior. E aí é que está todo o perigo. Chega a dar medo. Falando sério, chega a dar medo. E aqui fica um alerta para deixar algo prático para aqueles que nos ouvem. As coisas foram organizadas de maneira que você ouve um pouco, depois vai querer ouvir mais, e aos poucos vai sendo absolvido por isso. Principalmente se você não tiver uma vida devocional alinhada com a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Você vai se alimentar ou das promessas bíblicas ou das promessas do coach. O coach vai dizer o que você quer ouvir. A palavra vai confrontar você. Então, as duas coisas não conseguem andar juntas. Não conseguem. Se você começa a falar, não, pastor, eu sou crente, eu vou para a igreja, eu ouço só pregação, mas também eu ouço uns caras aí, tá, né, para dar uma animada. Então, não se engane. Você vai ouvir um pouco e vai querer ouvir mais, porque você vai se sentir melhor ao fazer isso. E ninguém quer se sentir mal. Mas a Bíblia fala que tem uma tristeza que vem da parte de Deus. Tiago, né, lá no capítulo 4, ele vai afligir-vos, lamentar, chorar, e converta o vosso riso em pranto. Tem tristeza que é da parte de Deus. O coach vai querer que você fique feliz e eufórico o tempo inteiro. Mas Deus eventualmente vai te dizer, não quero que você fique bem, não. Eu quero que você fique mal, mas fique mal aos meus pés. Eu quero que você seja destruído, mas fique nas minhas mãos. Eu quero que você lamente e chore, mas faça isso perto de mim. Nesse caso, talvez Deus não queira que você seja vitorioso nesse mundo, não. E não é questão de mindset, é que Deus não quer. Mas nele, seja mais que vencedor. Isso basta. Olha, uma das cenas que mais me chamam... É uma cena icônica do cinema, é uma das cenas mais chamativas desse universo de heróis, porque ela é emocionante. É o nascimento do Homem-Areia. Ele é um vilão do Spider-Man, um vilão do Homem-Aranha. A.K. Miranha. A.K. Miranha. A.K. Miranha. E ele cai num balde lá que transformará ele em areia, né? Então ele morre, aparentemente, e depois você tem a luta, a força que ele está fazendo para reunir os grãos de areia para se refazer, né? E essa cena, ela é uma cena emocionante, ela não é uma cena de nascimento de herói qualquer. Tem algo ali que mexe com o público de uma maneira muito apelativa. É visualmente bonito, é emocionalmente apelativo, até que ele consegue juntar as peças, se montar e se reerguer. Aquilo é o retrato que todo coração humano vê de si. Eu gostaria de ter o poder de juntar as peças quebradas e me tornar um vaso novo nos meus moldes. Então, quando Lacerda diz assim, Deus te quer quebrado, mas quer aos seus pés, é porque vaso quebrado aos pés do Senhor é refeito à imagem de Cristo.
Agora, se você se refaz à sua própria imagem, alerta o apóstolo Paulo, você está se desfazendo, por essa é a sensação que a gente tem, com as consciências do homem que se corrompe. A única forma de você se refazer é em Cristo. Então, o que o coach está te prometendo é algo que só Cristo pode fazer. Não interessa se ele centraliza nele, não interessa se ele centraliza num método, se você não está centralizando em Cristo, você não está se refazendo, você não está se erguendo como Homem-Areia. E você está numa outra cena desse filme, quando ele é molhado e ele se desfaz e vai embora pelo ralo. O coach promete para você o Homem-Areia e te devolve o Homem Canteiro de Obras. Né? E assim, Faz. a gente também não pode ser insensível, porque realmente nós não queremos ignorar a dor e a perdição, até existencial, que muitas das pessoas enfrentam e que aparentemente são solucionadas por discursos de coach, né? Nós temos pessoas que enfrentam muitos problemas, que estão de cama, depressivas, pessoas que trabalham, mas estão desanimadas, apenas suportam a vida que levam. Sim. Nós não queremos ser insensíveis para com a dor dessas pessoas. O que nós estamos dizendo é que a solução que é promovida não soluciona. A solução que é oferecida, na verdade, ela maqueia o problema. A solução pega pessoas fragmentadas e reordena a fragmentação, mas não resolve as fraturas. E veja, nós não fomos feitos para ter as fraturas resolvidas e solucionadas aqui. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos permanecer fraturados, mas as nossas fraturas, as nossas truculências, os nossos traumas, nossos problemas, eles serão envoltos pelo sangue de Jesus. A cola, a liga que nós precisamos é o sangue de Cristo. Ele é o herói que nós precisamos. Ele é o protagonista que nós confiamos. Ele é a fé que é nele é onde nossa fé habita. Ele é a nossa esperança e a semelhança dele nós seremos na eternidade, na consumação. E é por causa disso que nós podemos amá-lo e operar uma vida aqui, uma vida para a glória dele. Porque sem isso, o nosso maior sucesso eventualmente se tornará o maior fracasso. O melhor sorriso vai se tornar o maior dos prantos. E a doçura da vida se tornará em amargor de viver. Porque sem Cristo, não importa se você é bem-sucedido, rico, bonito, pode parecer que você está subindo, mas você está descendo. Pode encerrar. Pelo que o reverendo falou agora, o reverendo Lacerda falou, enquanto ele falava, eu até estava buscando o texto aqui, porque me veio à mente, e está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Eu não quero tirar de contexto, e eu acho que não está fora do contexto, mas diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Que o reverendo Lacerda falou, de Deus te quer quebrado, mas quer quebrado aos pés dele, né? Então, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. E aí ele faz ah, uma série de orientações, né, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E o versículo 10: o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Eu acho que com isso
Pedro estava resumindo um pouco do cuidado que nós temos que ter, e eu acho que tem um elemento ali do coach que anda em derredor para vos devorar, né? Eu acho que se dá para fazer a versão revista e corrompida, né? Revista. Acautelai-vos, pois o coach anda em derredor como um leão que ruge para os devorar, né? Não consigo discordar disso. Então, mas é interessante que ele fala de sofrimento, de fracasso, de humilhação, mas ele fala que isso é só um pouco. Não, isso é por um pouco, porque Deus, no devido momento, te exaltará, a Ele seja a glória, em Cristo nós somos vencedores e seremos glorificados na sua volta, e acho que isso é melhor que muito método, muita frase, muito jargão coach. Ter essa esperança de que não importa o sofrimento que a gente passe, a miséria ou a falta de bens, ou a escassez de bens, ah, a glória, isso é só um pouquinho, e o que nós teremos na glória é infinitamente mais, melhor e maior do que tudo que Amém. nós podemos ter aqui. Chamo agora vocês para que deem a sua frase não de coach, mas a sua frase redimida. Encerrem agora com os seus apontamentos finais e finalizando o nosso episódio de hoje. Apenas o primeiro do ano, o primeiro dessa temporada, e espero realmente que prometa essa temporada, porque a gente já começou em alto nível. Quando surgiu o tema, eu falei, nossa, nós vamos fazer o primeiro episódio esse? O primeiro episódio é sobre isso. Eu fico imaginando o que que vem, né, nos próximos, porque coach é neném, moço, perto de nós, né? Coach é neném perto da gente. Então, fica aí o espaço para vocês se despedirem do nosso público. Quero agradecer aqueles que nos têm acompanhado ao longo desse tempo e que acompanharão essa nova temporada de 2024. Ouçam menos os coaches dessa terra e ouçam o Mestre da Eternidade, Jesus Cristo. Até a próxima. Eu também quero agradecer, porque o objetivo final desse podcast é abençoar a vida de vocês que nos ouvem. E no meu caso, eu diria que, meus queridos, nosso lar não é aqui. O sucesso, uma vida de sucesso, culmina na glória com Deus. Não se esqueçam de que nós não precisamos vencer. Cristo já venceu por nós e nele somos mais que vencedores. Quero agradecer também a todos que vêm nos acompanhando. Uma alegria imensa a gente poder retomar, né? Mais uma temporada. Não parece, mas já é o terceiro ano que a gente grava. E a gente poder abrir mais uma temporada com um episódio como esse, né? A gente brinca, a gente abriu brincando, na verdade, né? Mas assim, a gente sabe de que nossa vida ela é muito séria para a gente lidar com questões tão supérfluas e sutis, quando na verdade o Rei da Glória ele nos mostra o Vale dos Ossos Secos. Isso me veio à mente enquanto o Reverendo Jonatas falava do Homem de Areia. Mas o Homem de Areia é um homem como se ele estivesse no Vale dos Ossos Secos às avessas. Porque quando o Senhor nos mostra a nossa vida espiritual ganhando forma, não vai haver nenhuma imagem semelhante ou similaridade possível, a não ser Cristo nos mostrando que a gente vai ter uma vida e uma eternidade com Ele. Não há nenhuma pessoa e ninguém pode nos mostrar isso, a não ser o próprio Cristo. É isso aí, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio, o primeiro da temporada. Se você está nos ouvindo, gostou, achou interessante, achou um conteúdo edificante, aqui, ó, nesse QR Code está o nosso Instagram. No Instagram, produção, estão os nossos outros canais? Não.
Pergunta difícil? Pode estar. Se não está agora, estará em breve. Se Deus Então, quiser. siga-nos no Instagram, lá você vai ser redirecionado e vai ter os links para as nossas outras redes sociais. Se você está vendo no YouTube, não deixe de nos seguir o nosso canal, aquele negócio, né? Curte, comenta e compartilha, né? É tríade aqui. Então, curte, comenta e compartilha, e siga-nos realmente mais de perto para que você seja abençoado com conteúdo de qualidade, um conteúdo realmente que edifica, um conteúdo que exalta o Rei da Glória, Jesus Cristo, e não o próprio homem. Esse é o objetivo nosso do Redencast, já que muita gente tem buscado conteúdo na internet, nas plataformas de áudio, né, de podcasts e no YouTube. Então, se você tem esse hábito, gaste tempo com um material que realmente edifica. É para isso que nós estamos aqui e por isso nós temos feito para que você seja edificado e dê toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Temos um curso de aconselhamento. Tem aí o QR Code também. Esse semestre já se foi ou não? Nossa escola de conselheiros, ela já iniciou, Já iniciou. iniciou. então escaneie aquele QR Você Code consegue se ali, inscrever para o próximo. isso, já faça a sua inscrição, reserve a sua vaga, porque são vagas limitadas e se esgota sempre em tempo recorde. Então, é um curso livre que o seminário JMC começou a oferecer no ano passado, no segundo semestre do ano passado. Então, agora nós já estamos na segunda turma. Esses três senhores que estão aqui na tela são todos professores nessa escola de conselheiros, junto com outros. Então, se você tem interesse de se aprofundar no tema de aconselhamento, em como você pode se tornar um conselheiro, tá aí um bom curso para você fazer e se aprofundar e iniciar nesse processo de aconselhamento. Se você não pretende se aprofundar ou ainda não acha cedo, mas gostaria de saber um pouco mais, conhecer um pouquinho mais dessa questão do aconselhamento redentivo, esse livro é indicado para você. Livro escrito pelo reverendo Jonatas Abdias, que está aqui. Ele é realmente um breve manual de aconselhamento redentivo. É um livro muito bom, não é porque ele é meu chefe, não é porque ele está aqui, mas é um livro muito bom, de uma linguagem muito tranquila, muito fácil. É uma leitura dinâmica, uma leitura gostosa, uma leitura prazerosa. Certamente, se você se interessou, é um bom material, é um bom livro para que você inicie pesquisando e conhecendo sobre o aconselhamento redentivo. Tá certo? Mais uma vez agradeço a todos vocês que nos ouviram e nos viram até aqui, que Deus os abençoe. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que o ano está começando, a temporada está começando. Em breve nós lançaremos os nossos próximos episódios. E se você tem alguma dúvida, se você ficou com alguma ou tem alguma contribuição, algum comentário, pode deixar aí o seu comentário que a gente vai ler e no tempo oportuno a gente traz para o programa e responde a sua dúvida, o seu comentário, tá certo? Obrigado, Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.